É, e eu queria saber, antes da gente começar, vocês estão me ouvindo bem? Pessoal, faz um sinalzinho com a mão, todo mundo me ouvindo bem? Beleza. Hoje, aqui, eu quero fazer mais um bate-papo com vocês, tá? Do que uma palestra. Então, fiquem à vontade para, se quiserem ir mandando pelo chat, se durante a minha fala vocês surgirem alguma dúvida, porque às vezes é ruim, né? A gente está acompanhando o assunto e daí surge uma dúvida logo no começo e fica com aquela dúvida, aquilo às vezes atrapalha o andamento. Então, se surgir alguma dúvida, pode mandar aqui pelo chat, que eu vejo e vou comentando em cima, tá bom? Bem, o convite de hoje é para a gente falar sobre meditação, que, ao meu ver, é a maior ferramenta que o homem já criou. E a gente não tem como falar sobre meditação sem antes a gente falar sobre a mente humana. Então vamos entender o que que é a mente humana. A mente, ela é uma fábrica de pensamentos. Por que é muito importante entender isso? Porque muitas pessoas, quando elas vão começar a meditar, elas criam uma expectativa de que a mente fique quieta. E isso nunca vai acontecer. O que a gente consegue fazer ao longo do tempo, com a prática da meditação, é diminuir, aumentar o intervalo entre um pensamento e o outro, diminuir esse barulho mental. Mas calar a mente, isso é uma expectativa que só vai frustrar a gente. Então, isso é um primeiro conceito muito importante da gente ter claro quando a gente quiser aprender sobre meditação, que a mente, ela nunca para, tá bom? E, e o que são esses pensamentos, né, que vêm à nossa mente? Os pensamentos, eles são aleatórios, eles não dizem a respeito de você. Se você tem um pensamento ruim, por exemplo, alguém te faz um mal e você tem vontade de esgoelar a pessoa, isso não faz de você uma pessoa ruim. Pensamento, ele é só um pensamento. Se você esgoelar realmente a pessoa, talvez você vai ter uma atitude muito ruim. Mas se for só um pensamento que vem e você identifica como um pensamento e permite esse pensamento ir embora, não fica alimentando ele, remoendo ele, você vai ver que isso não faz parte de você, de quem você realmente é, da sua essência. Da mesma forma, se a gente tem um pensamento bom, nossa, vou fazer um orfanato, vou criar um orfanato. E a gente não fizer nada a respeito, né? Ficar só no mundo das ideias, né? O que, que de bom isso, né, eu trouxe para o mundo, né? Nada, é só um pensamento. Então, a gente precisa entender que nós não somos os nossos pensamentos. Pensamentos são só pensamentos. Então, com a prática da meditação, o grande objetivo é a gente identificar esses pensamentos e deixar eles irem embora. Não ficar batendo papo com eles. Talvez vocês já tenham tido essa experiência de perceber que, às vezes, a gente está conversando com uma conversa mental e quando a gente vê, a gente está num assunto. A gente começou numa outra coisa e daí foi emendando um assunto no outro, quando a gente vê, tem uma coisa nada a ver, assim. E às vezes isso é de noite, antes de dormir, a gente está lá perdendo tempo de sono. Então, a nossa mente, a gente tem que ter muita atenção com ela, porque os nossos pensamentos, eles vão moldando, sim, a nossa realidade, à medida que a gente vai dando força para eles, à medida que a gente alimenta eles. Por isso que a meditação também, ela tem vários benefícios, né? Esse é outro grande benefício. À medida que eu consigo, começo a prestar atenção, quais são os pensamentos que estão vindo, qual é a qualidade dos meus pensamentos, eu consigo começar a descartar pensamentos que não agregam em nada à minha vida. Pensamentos, por exemplo, imagina que tenho minha esposa, né? E daí a gente tem uma discussão e eu fico alimentando aquele pensamento. Ah, ela fez isso, eu devia ter falado aquilo, eu devia ter. Fico alimentando isso, alimentando isso. Querendo ou não, se eu estou nessa energia de briga, né, de discussão, esses pensamentos, eles vão me criando um sentimento dentro de mim, um sentimento ruim. Isso vai soltando hormônios no meu corpo, hormônios muito ruins. E ao mesmo tempo, a gente é feito, né, de energia. Se você olhar, né, a gente tem, por exemplo, o corpo, daí tem as moléculas, os átomos. O que que são átomos?
é a outra polaridade, né? É a matéria e a energia. Então, a gente tem um campo eletromagnético em volta da gente, formado por essa energia. Se uma pessoa tem pensamentos muito ruins, fica o tempo inteiro remoendo, ela vai criando essas situações. Se ela chega perto de alguém, aquele campo dela já está um campo de um vibracional de guerra, de conflito. Parece que, talvez vocês conheçam pessoas assim, parece que a pessoa atrai briga, né? Eu gosto de citar um exemplo, eu tinha um amigo quando era adolescente, a gente saía, né, para ir pro bar, pra balada, ele sempre arranjava briga. Ah, o cara pisou no meu pé. Sempre tinha alguma coisa, sabe? Mas por que que ele atraía aquilo? Porque aquilo estava dentro dele, a briga estava dentro dele. Essa energia de briga, de conflito, de guerra. E ao mesmo tempo, talvez você tenha percebido isso, de passar por alguma situação que você chegou mais desarmado, você chegou numa situação que você imaginou que. Só um segundinho, pessoal. Uma situação com alguém, por exemplo, que você imaginou que ia ter um conflito, mas você chegou mais desarmado, falou, não, eu vou chegar na paz. E daí não teve briga, não teve conflito. Por quê? Porque você criou esse campo. Vou só abrir para minha gata entrar, pessoal. Então, os pensamentos, por mais que eles não sejam quem nós somos, eles têm muito poder. Os pensamentos têm muito poder, tanto para o bem quanto para o mal. A Soninha falou do festival, né? Que ela falou que que agita um festival e tal. Esse festival, ele é um festival gratuito, feito de forma voluntária, que está cada ano crescendo mais. Mas onde que ele começou? De uma ideia, de um pensamento. Então, esse plano mental, tudo que a gente vai colocando energia, ele vai se materializando na nossa vida, tanto para o bem quanto para o mal. Então, é muito importante a gente ter essa sabedoria de observar a qualidade dos nossos pensamentos. Mas vamos voltar agora para a meditação. Eu quis fazer esse parênteses de falar sobre a mente para vocês entenderem, porque não tem como a gente falar sobre meditação sem falar sobre a mente. Então, a meditação, quando a gente fala sobre meditação, o que a gente está querendo dizer, na verdade, é sobre concentração, tá? Guardem muito bem essa palavra. Concentração. Toda vez que uma pessoa fala assim, eu vou meditar, vou fazer uma prática de meditação, de forma bem objetiva, o que essa pessoa está indo fazer é uma técnica de concentração. A meditação é o objetivo final. A concentração é o caminho para atingir esse objetivo. Mas no que eu vou concentrar? A pessoa pode concentrar na respiração, a pessoa pode concentrar num mantra, numa oração, a pessoa pode concentrar numa chama de uma vela, por exemplo. Não importa, existem várias formas de concentrar. A que eu sempre sugiro é a respiração, porque a respiração está com a gente onde quer que a gente vá. E existe algo muito interessante entre a nossa respiração, o nosso coração e a nossa mente. Um retroalimenta o outro. O que significa isso? Se você está andando na rua e acontece algo de surpresa, se um carro bate do seu lado, o coração dispara, não dispara? E no que ele dispara, a sua respiração já ficou ofegante, a sua mente parece que ela para de raciocinar direito, entra naquele estado de luta ou fuga, e daí com isso o coração vai ficando mais acelerado ainda, a respiração vai ficando mais ofegante, parece que a nossa visão ela diminui, assim, parece que ela encurta, né? Ela fecha. Da mesma forma, quando a gente está fazendo a prática de meditação, observando a nossa respiração, a gente vai acalmando a respiração, né? A gente pensa, vou acalmar a respiração. Vai deixando a respiração mais longa, mais suave. O que acontece com isso? Com isso, o coração vai ficando mais calmo. E com o coração ficando mais calmo, a nossa mente vai ficando mais calma. E, de novo, com a mente ficando mais calma, a gente consegue acalmar ainda mais a respiração. Então, um vai retroalimentando o outro. Isso é ótimo, tá? Isso, pessoal, assim, tem um valor para o nosso dia a dia imensurável. Por exemplo, não sei se alguém aqui tem dificuldade para dormir, né? Tem muita gente que tem.
Às vezes a pessoa passa 1 hora, 2 horas para conseguir dormir, mas ao passo que se ela dedicasse 5 minutos, 10 minutos num trabalho de respiração, às vezes ela ia dormir muito mais rápido. Então, eu sugiro para vocês, a gente daqui a pouco vai até fazer essa técnica da respiração, vou conduzir vocês para vocês verem como é muito simples. Sempre fazer essa técnica da respiração, sempre que vocês perceberem ao longo do dia, nossa, né, dá 10 respirações assim para você no meio do dia, né? Entre uma tarefa e outra, uma função e outra, para um pouquinho, faz umas 3 respirações bem longas, sem pressa, para você ver como você volta para o seu centro. Então, eu falei que a meditação é muito fácil, né? E ela é muito fácil. O grande desafio da meditação para as pessoas é a disciplina de fazer ela diariamente. Porque não adianta a gente ir para o Himalaia, para a Índia, ficar um mês lá, meditar, né? Voltar super exemplo do Brasil e não fazer mais nada. Porque vai passar 1 semana, 2 semanas, a gente vai voltar para onde a gente estava. A gente vai voltar para aquela agitação. Então, o desafio é a gente ter essa disciplina de diariamente meditar, de diariamente, ou antes de dormir, ou a hora que acordar, ou no momento que seja mais fácil para você, às vezes antes de dormir, às vezes antes de a hora que acorda não é tão fácil, às vezes no momento à tarde, né? Às vezes você tem um espaço, a hora que é melhor para você. Mas por que eu falei antes de dormir, antes de e a hora que acorda? Porque são momentos muito valiosos no nosso dia. A hora que a gente acorda, a gente acabou de vir de um sono, né? Profundo. A gente sempre sonha. A gente pode até não lembrar dos nossos sonhos, mas a gente sempre sonha. E quando a gente tem um sonho agitado, por exemplo, imagina, talvez você já tenha sonhado que você está sendo perseguido, você tenha sonhado que, sei lá, tem um ladrão no lugar que você está, né? Você sempre sonha com umas coisas assim. É um sonho agitado, né? A gente fica agitado. Só que às vezes a gente acorda e instantaneamente a gente esquece do sonho. E o que a gente faz? Começa a rotina. Você vai no banheiro, vai tomar café, vai fazer isso, vai fazer aquilo. O que acontece? Aquela agitação ainda permanece no nosso coração. Então, a gente está agitado, mas a gente está na rotina, no automático. E daí o que acontece? Alguém dá uma resposta meio atravessada para a gente, e daí a gente já devolve assim, já é grosseiro com a pessoa. E daí a gente passa o dia inteiro pensando, nossa, por que eu fui ser grosseiro com aquela pessoa, né? É... Por que você foi grosseiro? Porque você estava agitado, mas não tinha percebido, por causa de um sonho, né? E às vezes só de começar mal o dia, às vezes o seu dia inteiro fica estranho, né? E à noite, foi o que eu falei antes de dormir, né? Às vezes a gente demora muito para dormir e às vezes 5 minutos, 10 minutos antes de dormir, meditar vai fazer a gente ter uma qualidade de sono muito superior, muito melhor, né? É um investimento. Às vezes você fala, pô, mas eu vou perder, eu já durmo tão pouco, vou perder 10 minutos de sono, não é que você vai perder. Você está investindo na qualidade, priorizando a qualidade ao invés da quantidade. Então, fizeram uma pergunta aqui, se precisa ser sentado, né, a meditação. Essa é uma boa pergunta. Porque, às vezes, normalmente as pessoas perguntam, pode ser deitado, né? Não existe uma regra, tá? Tem gente que medita caminhando, tem técnicas de meditação caminhando, por exemplo. São super interessantes, super gostosas, né? Está um dia gostoso. Mas o mais adequado é que a coluna esteja ereta. Esse é o primeiro ponto. Por quê? Porque quando a gente está meditando, a meditação não é uma situação passiva, é uma técnica de concentração. Então, a gente está falando de algo ativo. Por mais que a gente esteja parado, a nossa cabeça, a gente está treinando ela. A gente está treinando a concentração. Então, é uma técnica ativa. Então, tem até um documentário, eu não lembro qual que é, não sei se a Soninha já viu, que eles fizeram com os monges tibetanos, e eles colocaram os neurosensores, a chama, né, na cabeça dos monges, para acompanhar as ondas cerebrais deles. E todo mundo esperava que a cabeça deles ia estar super zen, né, super relax. E foi justamente o contrário. Ela estava super ativa, estava com um nível super ativado. Por quê? Porque eles estão em plena atenção.
Eles estão super atentos. Significa que eles estão conversando com os pensamentos? Não. Eles estão super atentos para se vier um pensamento, descartar ele. Ficar atento ao presente, ficar atento ao que está acontecendo no mundo interior, no mundo exterior, e descartando os pensamentos. Então, se eu estou deitado, duas coisas. Normalmente a gente dorme, né? Por quê? Porque a meditação vai acalmando a gente. Está deitado, né? A gente teve um dia difícil, a gente deita para meditar. Daí a gente começa, o coração começa a acalmar e a gente dorme. É um problema dormir? Não necessariamente. Se o seu corpo dormiu, é porque ele estava precisando dormir, ele estava precisando de repouso. Mas a gente precisa entender que dormir e meditar são coisas diferentes que possuem qualidades e resultados diferentes. Então, quando a gente dorme, a gente regenera o nosso corpo, né? Tem várias questões, eu não sou especialista em sono, né? Mas ele registra as memórias e tal. Mas a gente continua pensando, está sonhando, a cabeça continua. Então, é, se o meu objetivo é acalmar a mente, dormir não é o que eu preciso fazer, eu preciso meditar. Então, às vezes a gente vai estar cansado mesmo, né? Todos nós temos rotinas super puxadas, né? Complicadas. Então, a gente pode se permitir meditar da forma mais confortável possível. Então, se eu tenho uma cadeira para sentar com as costas apoiadas, eu não preciso sentar no chão, né? Se eu não me sinto bem no chão, sentando no chão, vai dar dor nas costas, é melhor eu sentar confortável, numa poltrona, por exemplo, né? Numa cadeira. Por quê? Se eu ficar com dor, o que que vai acontecer? A dor vai ficar sugando minha atenção o tempo inteiro, né? E daí a dor vai drenar minha concentração, né? Então, buscar um ambiente, por exemplo, uma cadeira, uma poltrona, tá tudo bem, né? O mais importante é você estar sentado com a coluna ereta, e isso é o suficiente. Então, a gente lembrar sempre de ser muito gentil com a gente, né? Respeitar o nosso corpo. Eu posso só Pode fazer falar, pode. uma sugestão, né? Claro. Porque o, a gente pode usar os mudras para meditar. Então, o apoio dos mudras ajuda muito na meditação. Então, tem alguns mudras que ajudam a mente nesse foco e nessa concentração para a meditação. Ajuda quando a gente não está meditando também. E aí, Paulo, eu vou sugerir alguns mudras aqui. Por exemplo, este mudra, que é a pontinha do indicador com a pontinha do polegar, este chama Jnana Mudra, o mudra do conhecimento. Então, você pode meditar com as palmas para cima ou com as palmas para baixo. E aí, qual que é melhor? Aí eu vou te falar assim, experimenta qual você se sente melhor. Então, este é um mudra que mantém a nossa mente focada na meditação e traz aquele centramento. Tem mais um mudra que chama Ushas Mudra, que a gente entrelaça os dedos. Ó, a gente entrelaça os dedos, inclusive os dedões. A gente vai fazendo e acomoda no colo. Também este mudra, ele trabalha nesse sentido de manter o foco, de manter a mente alerta, porque a gente vai acalmar a mente em um certo sentido, claro, na meditação, mas a gente está com aquele foco, que é a concentração que você falou, né? Então, e tem mais um mudra que é muito confortável para meditar, que é o Hakini Mudra, que eu já ensinei para as meninas aqui do grupo, em outra ocasião, que é colocar as pontinhas dos dedos todas unidas. E lembrar que a gente não precisa fazer força, mas que e só encostar, porque, conforme o Paulo já falou no início, nós somos um corpo de energia, então a gente vai fechando circuitos de energia com esse objetivo de, da autoconexão. Obrigada, Paulo. Eu vou até sugerir para vocês, pessoal,
ficarem, por exemplo, agora durante a nossa conversa, assim, nesse mudra, que é um mudra que ele conecta muito o hemisfério esquerdo e direito do cérebro, né? Alinha as polaridades do feminino e masculino. E só observar, né, como vocês se sentem. Então, toca levemente, fica apoiado aí sobre o colo e relaxa, né? Relaxa o rosto, relaxa tudo. Só observa. Então, outra dica muito importante para a meditação, que eu sugiro sempre, né, é que a gente não tem todo o tempo do mundo. Se a gente tivesse, não precisava disso, mas como normalmente a gente tem um tempo para meditar, às vezes a gente tem, sei lá, 5, 10 minutos, 15 minutos, tem que ir para o trabalho, tem que ir para algum lugar, fazer alguma coisa, colocar um alarme, um despertador, por exemplo, no celular. Por quê? Se a gente não colocar esse despertador, o que que vai acontecer? Que vai lá, vou meditar, a pessoa se propõe a meditar 10 minutos. Daí não coloca o alarme. Daí ela fecha os olhos, faz o mudar, passa um tempo, ela olha o relógio, já deu 10 minutos? Não deu 10 minutos. Continua aqui, agora deu 10 minutos. Não deu 10 minutos. Agora deu. Fica o tempo inteiro pensando no tempo, né? Então o alarme, ele faz com que a gente nem isso tenha que pensar, né? A gente pode esquecer a vida e focar realmente no nosso momento, né, de meditação. Então, outra coisa, né? Precisa meditar de olho fechado? Não é obrigatório, não tem uma regra. Mas o mais importante é a gente prestar atenção na nossa concentração. Então, se você é uma pessoa que se distrai muito facilmente, né? É uma pessoa muito visual, se ficar de olho aberto, você vai ficar olhando, né, para tudo ao seu redor, melhor fechar o olho. O importante é o olhar estar fixo num ponto no horizonte, mesmo que o olho esteja aberto ou fechado. Isso é mais importante, porque se o olho está vagando, mesmo de olho aberto ou fechado, significa que a mente está vagando. Então, deixa o olhar fixo, pode fechar os olhos se quiser, mas não é obrigatório, né? Muitas pessoas preferem praticar de olho aberto, elas fixam o olhar num ponto, né, no horizonte, está tudo certo. Então, eu vou conduzir aqui vocês, vocês toparem, vai ser um trabalho bem rápido, né, de 5 minutinhos, mas só para vocês observarem, né, como é algo muito simples, que não tem nenhum segredo. E a partir dessa prática, vocês vão ver que é algo que dá para vocês fazerem sempre que vocês quiserem, tá bom? Então, e só boa noite, Margarete, que a Margarete entrou, colocou boa noite, não tinha respondido. Muito bom. Então, deixa a sua coluna ereta, escolhe um dos mudras que a professora Sônia sugeriu, né? Então, pode ser o Guia Mudra, ou tocando os dedos, ou os dedos entrelaçados, né? O que você sentir nesse momento, tá? Não tem certo e errado. Sente o que seu coração falar. Você pode apoiar as mãos também sobre o joelho, sobre o colo. Observe o que o seu corpo pede nesse momento, tá? Entra bem nesse campo intuitivo. Fecha os olhos, faz uma respiração profunda, solta o ar devagar. E o que a gente vai fazer agora, de olhos fechados, é acompanhar a nossa respiração. Então começa já a observar como que está a sua respiração. Se ela está mais encurtada, se ela está agitada. E dá um comando mental para ela começar a ficar longa e suave. E daí eu quero que você agora comece a transforme a sua respiração em 4 tempos. Então a gente vai inalar, faz uma breve pausa com o pulmão parcialmente cheio, exala e breve pausa com o pulmão relativamente vazio. Daí pode inalar de novo. Então inala, pausa, exala, pausa. Então essas pausas são de meio segundo, mas faz elas, marca bem elas, a pausa entre inalação e exalação. Deixa a respiração acontecer lá embaixo, no abdômen, não precisa encher o peito. Então, quando você inalar, a barriga estufa. Quando você exalar, a barriga se recolhe para dentro.
não tem pressão no peito, não tem pressão no coração. Tudo lá embaixo, quase no quadril. Relaxa o topo da cabeça, relaxa o rosto, relaxa os olhos, relaxa a língua, maxilar, relaxa a garganta, permite criar um espaço entre o final da língua e a garganta relaxa o trapézio, parece até que você tira um peso das costas. E relaxa o coração. E daí agora, só acompanha a sua respiração, foca na sua respiração. E se a qualquer momento vier um pensamento, identifica ele como pensamento e deixa ele ir embora. Não bate papo com ele, independentemente do que seja. Se permite só acompanhar a sua respiração e relaxar nesse momento. Se a qualquer momento um pensamento atravessar a sua mente, deixa ele ir embora. Novamente, se algum pensamento tiver atravessado sua mente, deixa o pensamento ir embora.
Faz uma respiração profunda. Deixa o seu queixo descer em direção ao peito. Deixa a mente se acomodar no assento do coração. E agora, sem qualquer pressa, no seu tempo, permite os olhos começarem a piscar devagarzinho, sem pressa. Deixa eles se acostumarem com a claridade no tempo deles. Sendo bem gentil com os olhos. Respira profundo e quando você estiver bem, que seus olhos já estiverem acostumados com a claridade, aí você pode erguer o rosto novamente. Muito bom, pessoal. Queria ouvir de vocês agora um pouquinho. Foi uma prática bem breve, mas talvez vocês tenham percebido alguma qualidade, já estejam com alguma sensação diferente, talvez tenham tido alguma dificuldade, alguma facilidade. Eu queria ouvir de cada uma de vocês. Se vocês quiserem compartilhar, puderem compartilhar como que foi, fico feliz em ouvir. Margarete E gostou. ela gostou. E eu também. Eu acho sempre uma delícia, né? Porque parece que não vai dar, né? E aí a gente vai ficando, vai seguindo, vai acompanhando a respiração. E essa preparação do corpo, né? Esse comando de relaxamento é fundamental. Eu acho sempre uma delícia essa pausa, né? A Tatiana falando que foi muito bom também. E e lembrar que a gente pode fazer isso a qualquer momento, né? Que não precisa de muito tempo para fazer essa pausa, né? Isso é fundamental. Mas eu Então, vou vocês... deixar você. Desculpa, até uma Soninha. Não, é que isso que você falou é o que eu queria falar justamente, comentar isso mesmo, né? Que né, a gente não tem que pensar em quantidade, não tem que pensar, nossa, a gente está meia hora, 2 horas. É muito simples, basta um pouquinho, toda hora, assim, toda hora que a gente lembrar, fala, nossa, deixa eu fazer aqui 3 respirações, uma respiração, 10 respirações, 5 minutos, o que é que seja. Se você se proporcionar um momento, uma pausa, várias vezes ao longo do dia, sempre que você lembrar, fala, nossa, deixa eu, né, vou sair de casa antes de dirigir, deixa eu parar um pouquinho, fazer uma respiração, faz umas 3. Chegou num lugar, estava dirigindo, às vezes no trânsito a gente fica mais agitado, você chega, faz uma respiração profunda. Tem muita gente que faz isso junto com toda vez que vai tomar um copo de água, né? De parar, respirar um pouco, né? Tomar com calma um copo de água. São práticas meditativas que vão trazendo a gente de volta para o centro. Porque a gente é esponja. A gente não deveria ser, mas a gente acaba sendo esponja. Então, se tem pessoas agitadas à nossa volta, o trânsito é muito agitado, a gente vai ficando agitado. Então, a gente precisa o tempo todo estar fazendo essa prática para voltar. Vamos voltar para o centro. Vamos voltar para o centro para a gente estar consciente. Porque qual que é o objetivo? O que que significa, né? Eu falei que o caminho é concentração. E quando a gente domina essa concentração, de conseguir sair dos pensamentos, do mundo pensante, e vir para esse lugar de observador, da que a concentração vai proporcionando à medida que a gente vai se disciplinando, é um estado meditativo. O que é o estado meditativo? É conseguir ver a beleza em tudo, conseguir ver, né, que o céu não é um lugar que eu vou quando eu morrer, né, que eu consigo encontrar o paraíso, eu consigo encontrar, né, eu vou usar a palavra Deus, né, eu sei que às vezes tem gente que não gosta, mas eu consigo encontrar a perfeição, o paraíso, eu consigo encontrar Deus aqui nessa vida, no aqui e agora. Mas eu só consigo encontrar isso, consigo ver isso nos detalhes, na simplicidade da vida, se eu saio desse pensamento. Porque o pensamento ele é futuro ou passado. Ele não consegue apreciar o presente. Vocês entendem o que eu estou falando? Né? Então, às vezes, a gente fica tão pensando, próxima coisa, próxima coisa, próxima coisa, aquilo.
e a gente não vê o brilho, né, do que está na nossa mão nesse exato momento, né? E é isso que a meditação traz, oportunidade da gente desfrutar ao máximo a vida, no melhor que a gente consegue tirar dele, né? Às vezes a gente acha que a vida está muito dura e tal, porque a gente está muito nos pensamentos, está muito nos desejos. Eu costumo, né, terminar as palestras de meditação falando isso. Quando você estiver reclamando de algo que está faltando na sua vida, lembre que você vê, que você ouve, né, que você fala, que você tem tato, que você anda. Porque a gente está muito acostumado a reclamar daquilo que falta. E a gente não percebe tudo que a gente tem, né? Que é muito mais importante, né, do que isso. A saúde, né? A nossa saúde, a saúde da nossa família. Então, apreciar o que a gente tem, né? E ver, encontrar Deus, encontrar o paraíso, encontrar a felicidade no aqui e agora. Paulinho, falando, né? Eu lembrei daquele seu livro que chama O Presente é um Presente, né? Né? O, É, eu até tô com ele aqui, é, um presente chamado Presente, né? Foi o é, primeiro livro que eu escrevi. Posso falar rapidamente? pode, Sobre- claro. Eu escrevi esse livro, pessoal, faz um tempo, viu? Acho que faz uns 7 anos já. Ele demorou para ser publicado. Ele foi publicado faz uns 4 anos. Que é um presente chamado Presente. E por que que ele chama um presente chamado Presente? Justamente por isso, porque é no presente que a gente encontra o brilho da vida. É no presente que a gente encontra aquilo que muita gente acha que a gente só vai encontrar quando a gente morrer. Então esse livro ele fala de duas coisas, tá? Principalmente meditação, porque para mim é a maior ferramenta que o homem já criou. Acho que eu comentei isso agora no começo da palestra, né? E ele fala sobre os nossos pais, a nossa relação com os nossos pais. Por quê? Porque os nossos pais são as nossas grandes raízes. Mesmo que eles já tenham falecido, ou se a gente não conheceu eles, se a nossa relação com eles não tá boa, muita coisa vai patinar na nossa vida. Então, é um livro, é um livro assim muito de entrada, muito feijão com arroz, ele não tem nada avançado, mas ao mesmo tempo ele é um livro muito profundo, que muita gente já me agradeceu por ele, de falar assim que mudou a vida dessas pessoas. Daí, quando eu escrevi ele, eu não queria escrever vários livros, eu queria escrever ele, né? E eu coloquei tudo que eu tinha de melhor na época nele. É um livro que tem muitas histórias também, é um livro bem gostoso de ler, assim, de cabeceira antes de dormir. Um livro bom para dar de presente também. Mas depois que eu escrevi ele, me deu vontade de escrever uma sequência, seguindo os 7 chakras principais, a temática dos chakras principais, né? Então, esse aqui seria o primeiro. Depois que eu escrevi esse, eu escrevi o meu segundo livro, que é O Cheiro do Alecrim, que é um livro que fala sobre energia sexual e amor. Então, diferente do primeiro livro, que é um livro super gostoso de ler, super agradável, esse livro é dureza de ler, porque sexualidade é o maior tabu que existe no mundo hoje. E é por isso que a gente vê tanta violência em relação à sexualidade no mundo. Por isso que a gente ainda vê tantos casos de estupro, tanta pedofilia, tanta homofobia, né? É principalmente por conta da ignorância dos homens, mas é por conta da ignorância do ser humano como um todo, né? Os homens pior ainda, né? Mas é uma ignorância de todos os seres humanos. Então ele é um livro que, apesar de ser dureza, ele é muito libertador. Porque é que nem todos nós temos feridas. Por que ele é dureza? Porque todos nós temos feridas emocionais ligadas à sexualidade. Então vai ter alguma hora, invariavelmente, que todo mundo que está nesse livro, alguma hora vai resvalar uma ferida. E a hora que bate na ferida dói. Daí dá vontade de jogar o livro fora, de xingar o Paulo, de, né, não querer saber mais. Mas é que nem mertiolate, né? Hoje em dia o mertiolate não é mais assim, mas antigamente, né, quando a gente se machucava, tinha que passar mertiolate e doía pra caramba, né? E a gente queria fugir da nossa mãe quando ela vinha passar o mertiolate, né? Mas por que que ela vinha passar? Por que a gente passa? Porque a gente sabe que precisa, se tem uma ferida, a gente precisa curar ela, porque senão ela só vai piorando, né? E a hora que cura, liberta, né?
Então, é um livro que ele é muito libertador. Daí, esse aqui foi o meu terceiro livro, que ele é um livro muito avançado de conhecimento, de autoconhecimento, mas que qualquer pessoa tem capacidade de ler ele. Porque eu escrevi ele com todos os livros, eu escrevi de uma forma muito simples e clara para qualquer pessoa alfabetizada ter condição de acessar esse conhecimento, que é o conhecimento que vai mudar a humanidade, né? A gente acha sempre que é o externo que vai mudar, o externo, alguma coisa, o presidente, não sei o que lá, não. Somos nós, a partir de dentro que a gente vai mudar esse mundo. Então, ele é um livro que tem muito conhecimento, muito legal, e não precisa ler na ordem os livros, tá? Qualquer livro que você pegar, é, você vai conseguir ler, porque ele é individual também. Ele é um livro que fala sobre a filosofia do yoga, né, a parte mais que eu acredito ser mais importante. Ele fala sobre os sete pecados capitais também, mas uma visão não uma visão católica, uma visão mundana, assim, pô, vamos olhar para eles. O que que acontece, né? Se eu me apego na luxúria, se eu me apego na é, no egoísmo, na gula, né? E as polaridades também, porque pô, é a gula, né? Comer demais. Mas a outra polaridade, que é o comer de menos, também é um problema. A anorexia é uma doença também, né? Então eu mostro também os dois lados e mostro o remédio de cada um. E falo das leis universais também, que é um conhecimento muito legal e muito transformador. E o último livro que eu lancei até agora, né, que apesar da ideia serem 7 livros, tenho 4 escritos e lançados, né? É o Raya, que é o Chakra do Coração. E diferente dos 3 primeiros, que são livros de estudo, esse livro eu resolvi escrever uma história com o mesmo intuito de trazer conhecimento, mas ao invés de ser um livro de estudo, é uma história. Então é um livro super gostoso de ler. Tem gente que lê ele numa tarde, várias pessoas falam que leem ele numa tarde, no fim de semana, porque ele é um romance, né? Um romance, uma aventura. Então é super gostoso de ler, né? E para quem quiser adquirir, tá? Mesmo que você não seja de Ribeirão, eu mando por correio, tá? Os livros. Para quem quiser adquirir, só para falar para vocês os valores, esse primeiro livro aqui, o valor dele é 35. Esse segundo aqui, O Cheiro do Alecrim, é 45. O Fundamentos, que é o mais avançado, o maiorzão, é 55. E o Raya é 35 também, igual a um presente chamado presente, tá? Se alguém quiser adquirir, eu vou deixar aqui vou mandar aqui no chat, só para vocês terem, o, o meu Instagram, tá? E vou mandar também o meu WhatsApp, caso alguém não use Instagram. Uop. De qualquer maneira, Paulinho, eu posso pôr essas informações lá no grupo. Quando eu compartilhar a gravação, eu já coloco também, Ah, tá? Pode combinado. ficar tranquilo. Beleza, pessoal? Se alguém quiser adquirir, entre em contato. E para vocês três, né? A Soninha você já lutou, Soninha, ou ainda não? Já. Que legal. Se alguém aqui de vocês três quiser adquirir, se vocês não forem de Ribeirão, eu não vou cobrar o frete do correio, tá? Para vocês terem participado, terem dado esse voto de confiança de participar aqui com a gente hoje. E eu queria agradecer de novo, Soninha, pela abertura. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado pela confiança. Eu que agradeço a sua disponibilidade e agradeço esse momento. Além do conhecimento, essa pausa gostosa que você conduziu. Ah, Muito imagina, obrigada. tá? E obrigada às meninas que estão aqui presentes e a todas que vão assistir depois, né? Porque as coisas vão acontecendo, a nossa vida é muito tumultuada e a gente sabe, e certamente depois a gente tem outras pessoas participando e usufruindo desse conhecimento. Um beijo para todo mundo, bom descanso e namastê. Namastê, pessoal. Boa noite. Boa noite, querida. Beijo.